Fala, meu povo! Bom sábado para vocês, hein? Eu vou falar sobre uma vitória muito boa do Barcelona sobre o Osasuna. Era uma vitória obrigatória, mas à medida que o time adversário não se rende e não se abre, vai ficando uma vitória muito difícil. A gente está cansado de ver times que batem na porta e não conseguem entrar até o final, e o Barcelona teve paciência e teve Pedri e Rafinha, esses dois ótimos jogadores protagonistas do time, para fazer os dois gols da vitória do Barcelona por 2-0, jogo que não sofreu gols, que praticamente não sofreu sustos e que conseguiu ganhar muito bem de um adversário que, como eu digo, era uma vitória obrigatória do Barcelona, pior time fora de casa do campeonato. Tinha 3 gols marcados, deixa eu ver se eu tenho aqui classificação como visitante. O Osasuna tem 3 gols marcados em 9 jogos fora de casa, 12 gols sofridos com esses dois do Barcelona, antes disso eram em 8 partidas, 2 empates, 7 derrotas, nenhuma vitória. E o Barcelona pegou um time muito fechado, que teve uma posse de bola quase que negativa de 20%, 3 finalizações do Osasuna, 24 do Barcelona, 14 escanteios do Barcelona, 1 do Osasuna. Se a gente for pegar onde a bola ficou, 42% do tempo no terço de ataque do Barcelona, 43% entre as intermediárias e só 15% perto do gol do Barcelona, que normalmente é o Barcelona saindo jogando por ali e nada mais do que isso. A questão é que o gol não saía, que o Osasuna se defendia muito bem, e eu gostei da postura de paciência do Barcelona, de tentar achar os espaços da melhor forma. Acho que o segundo tempo teve um pouquinho de circulação de bola mais rápido do que o primeiro, que pedia isso. Uma boa leitura do Koundé e do Gerard Martin. A partir do momento que viam que o Osasuna não tinha muito plano para contra-atacar, o Koundé foi dobrando com o Lamine Yamal, tentando ajudar ele pela lateral, porque antes estava um pouco mais comedido. E o Gerard Martin foi se soltando para o Balde virar um ponta e o Gerard Martin virar um assistente de lateral. Essa adição do Gerard Martin ao ataque já tinha acontecido contra o Eintracht Frankfurt, a tendência é que aconteça, soma muito ao time. Que o Barcelona possa ter na fase ofensiva contra esses adversários fechados um a mais para jogar, e o Gerard Martin é um lateral de formação, ele está defendendo muito bem, mas ele também pode ajudar no ataque, faz com que o adversário que tenta ter uma sobra, que tenta ter a famosa superioridade, né, que deixe de ter. Porque você vai colocando mais jogadores no setor de ataque, os caras têm que se preocupar com esses jogadores e pode sobrar espaço para outros. Por mais que o Koundé estivesse ajudando, que o Gerard Martin estivesse ajudando, que o time estava mexendo a bola mais rápido, ainda assim estava se fechando muito bem o Osasuna. E o gol do Barcelona sai em uma transição, né? Uma bola que está meio perdida no meio campo, o Barcelona recupera. Uma ótima condução do Pedri para o Rafinha, que não estava no seu dia mais inspirado, teve 2 chances de finalização, uma no segundo tempo e uma no finalzinho do primeiro. As duas saem meio que mascado o tiro, né? Meio que pega no tornozelo do Rafinha e não pega a direção que deveria. Mas ele nunca desiste, o Rafinha sempre tenta, sempre pensa que a próxima jogada é mais importante do que a anterior, né? Um jogador extra concentrado, o Rafinha, e teve o prêmio dele fazendo o primeiro gol e destravando um jogo que a tendência era que o Barcelona fosse ficando mais nervoso a partir dos minutos, já sai aos 25 do segundo tempo, o primeiro gol do Barcelona. Gostei da opção pelo Ferran Torres, embora não tenha conseguido completar as jogadas, era um jogo para o Ferran, porque era um jogo contra uma defesa fechada, e jogo contra a defesa fechada tende a ser mais para o Lewandowski, porque é um cara que domina mais a área que o Ferran, mas era um jogo para buscar antecipar a defesa do Osasuna, não ficar ilhado no meio dessa linha de 5 depois de 4 que fez o Osasuna, e dividindo o corpo com os zagueiros, mas tentar se antecipar muita bola no primeiro pau, muita bola para tentar chegar antes do zagueiro e não ficar esperando, porque como eram muitos zagueiros dentro da grande área, era muito difícil de ter espaço ali para que a bola te alcançasse, então você tinha que alcançar a bola. Então a opção pelo Ferran, por mais que fosse um adversário de defesa fechada, eu acho boa. Passou em branco o Ferran, mas taticamente eu acho que era mesmo a melhor opção a fazer o Hans Flick, até porque tecnicamente o Lewandowski não está vivendo um grande momento. Eu acho que o Ferran, por mais que seja de altos e baixos, vive um momento melhor do que ele. De resto, era um jogo de bater na porta e tentar entrar, até ver quando que isso aconteceria. Só 3 finalizações do Osasuna no jogo, isso é muito bom. O Barcelona passa em branco, coisa que não acontecia desde o Athletic de Bilbao lá atrás. 5 jogos consecutivos saindo atrás. Pegou um adversário, é lógico que de uma gama bem mais baixa, né? Pega um dos piores times do Campeonato Espanhol e o pior visitante do Campeonato Espanhol, então era obrigação que isso acontecesse. Mas não tem muito tempo que o Barcelona jogou contra o Alavés e ganhou por 3-1 de virada, e o terceiro gol saiu aos 48 do segundo tempo. Aquele gol do Dani Olmo, né?
E aquele jogo contra o Alavés ficou complicadíssimo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu consigo fácil a estatística daquele jogo, para vocês verem a diferença do que o Barcelona fez agora contra o Osasuna e que tinha feito contra o Alavés. Olha só, o jogo é dia 29 de novembro. Hoje é dia 13, tem 2 semanas esse jogo, basicamente. E as estatísticas daquele jogo contra o Alavés teve 2 grandes oportunidades, 9 finalizações, 2 delas no alvo, teve um XG de 1.59 e hoje o do Osasuna de 0.3, alguma coisa assim, né, os gols esperados. Aquele jogo o Barcelona teve 4 grandes oportunidades, 18 finalizações, hoje foram mais finalizações e o XG do Barcelona também, os gols esperados hoje, se eu não estou enganado, é superior aos 2.2 daquele dia, deixa eu ver, 2.6. É um jogo mais completo contra um adversário pior, mas de um perfil parecido de jogo. Muito fechado, no Camp Nou, o Alavés conseguiu sair na frente, o Osasuna não transmitiu essa sensação de perigo. O Eintracht Frankfurt no meio de semana algumas vezes tinha transmitido essa sensação, também não finalizou muito. O Betis antes tinha sido um jogo mais de troca, mas o Barcelona toma 2 gols já no finalzinho com a parada resolvida. E contra o Atlético de Madrid, também muito pouco do Atlético de Madrid, foram 7 finalizações, boa parte delas depois já dos 35 do segundo tempo. Eu estou tentando perceber uma melhora defensiva do Barcelona, em números dá para perceber, né? Esses últimos 5 jogos, desde que perdeu o do Chelsea, 1 gol do Alavés, 1 gol do Atlético de Madrid, aí 3 gols do Betis, 5, 1 gol do Eintracht Frankfurt, 6. E hoje não tomou gol. Em Alavés, Atlético, Betis, Eintracht Frankfurt e Osasuna. 6 gols em 5 jogos é ok, é uma média de 1.2, mas tem aqueles 2 gols do Betis que já são mais para lá do que para cá. Existe alguma melhora defensiva e eu estou muito de olho nisso. Que o ataque vá criar muito, produzir muito. E hoje acho que o ataque estava mais inspirado do que no dia contra o Eintracht Frankfurt. Acho que teve menos erros técnicos do ataque hoje. Hoje realmente foi um time que se defendeu muito bem. O Eintracht Frankfurt tinha se defendido bem, mas hoje realmente uma defesa muito fechada, muito difícil de entrar. Menos erros técnicos dos atacantes. O ataque do Barça não me preocupa. Não me preocupa muito, né? Claro que no jogo grande contra o Chelsea, por exemplo, não funcionou. O Ronald Araújo foi expulso no início, o Ferran tinha perdido um gol. Em geral, não me preocupa o ataque do Barcelona. Acho que o Barcelona tende mais a deixar pontos e perder jogos pela defesa do que pelo ataque. E quando a gente percebe que a defesa está sofrendo menos finalizações, está sofrendo menos com as transições, que o adversário hoje teve uma do Vítor Munhoz, que é aquele mesmo Vítor Munhoz, não sei se vocês vão lembrar, do Barcelona 4-3 no Real Madrid, que tem a última chance do jogo, que ele entra e o Rodrigo não, é aquele mesmo, tá no Osasuna, e que ele basicamente teve uma arrancada no segundo tempo, teve um impedido no primeiro, uma arrancada no segundo tempo que ele finaliza para fora, quando você não está deixando seu adversário escapar muito. E até nessa é um erro individual do Pedri, né? Não é que o Barcelona pressionou mal, que estava desatento, é o Pedri que no rebote de escanteio tenta cabecear, a bola dá no ombro dele e cai para o Vítor Munhoz. Então permitir menos para o adversário, que finalize menos, que transicione menos, é muito positivo. Ainda tem um jogo ainda tem um jogo de Copa do Rei para fazer, mas tem o Villarreal no final de semana que vem, que vai ser um jogo complicado para testar isso mais uma vez da defesa do Barcelona. Mas o que eu quero ver para acreditar que o Barcelona pode, especialmente na Liga dos Campeões, competir no segundo semestre, é melhora defensiva. Em La Liga, como o Real Madrid está tropeçando muito, como o Real Madrid ainda não achou o seu time, e o Barcelona tem uma vantagem de 4 pontos para o Real Madrid, 9 para o Atlético de Madrid, dá para imaginar que jogando como está, o que eu não acho que é o ideal, acho que o Barcelona está jogando ainda menos que na temporada passada, que vai dar para competir. Eu imaginava em algum momento que o Real Madrid não ia perder tantos pontos, que o Real Madrid ia crescendo, e o que a gente viu foi o contrário. O Real Madrid começou razoável, em resultado razoável em jogo, e está jogando pior. Não é como o Barcelona que teve o Shit November, né? Que estava jogando bem, teve um mês mal e que depois voltou a jogar bem. Então, assim, foi basicamente um time que estava bem, caiu e depois voltou. E não foi um time que foi oscilando no campeonato, que é o que está fazendo o Real Madrid. Então, acredito que no campeonato espanhol, mesmo sem jogar super, super bem, o seu principal competidor vai derrubar muitos pontos. E se seu principal competidor está derrubando muitos pontos, mesmo sem ser um ótimo desempenho do Barcelona, especialmente de jogo vistoso, e o desempenho defensivo não é bom, eu acho que dá. A minha preocupação é Champions e pensando até num possível playoff de Champions. Porque a gente não sabe o que vem do outro lado. No ano passado, o Atalanta foi a 9ª colocada, o Aston Villa foi o 8º, o Atalanta pegou o Clube Bruges e caiu, o 9º colocado ano passado caiu.
O Barcelona tem que ganhar os 2 jogos que restam e fazer saldo de gols para tentar se classificar entre os 8, descansar 2 semanas em fevereiro e não correr chance de pegar uma pedra no sapato muito grande e quem sabe cair nos playoffs da Liga dos Campeões ainda antes das oitavas de final. Para isso, a minha preocupação são os mata-matas. A minha preocupação é, né? A minha preocupação é os mata-matas. Eu prefiro a minha preocupação são os mata-matas. Tenho uma dificuldade agora de saber o que é o certo. Mas a minha preocupação é essa, de esse time não pode tomar tantos gols, porque é muito difícil competir em mata-mata tomando tantos gols. Então, a partir do momento que a gente percebe alguma melhora defensiva, é animador. A volta do Frenkie de Jong também, por mais que o Eric Garcia esteja jogando bem, mas o Frenkie dá mais fluidez no jogo, consegue construir melhor. Acho que o time não perde tanto defensivamente. E a chegada do Gerard Martin é muito boa. A partir daqui é crescer Koundé, crescer Pau Cubarsí. A volta do João Garcia também é muito boa, para essa defesa continuar melhorando. E o ataque eu acho que vai continuar muito bom. Rafinha voltou com tudo, eu já falei isso aqui num vídeo anterior. Para mim o Rafinha, desde que voltou de lesão, tirando o jogo contra o Eintracht Frankfurt, que ele não foi bem, que ninguém do ataque foi bem, mas o Rafinha também não foi bem, o Rafinha está no mesmo nível da temporada passada. O Lamine em números está até melhor que da temporada passada, né? Tem uma participação de um gol por jogo, mas eu acho que ele não parece imparável como ele parecia na temporada passada. O Ferran está num nível parecido, o Lewandowski menos, e tem a adição do Rashford, que hoje teria participado do primeiro gol, aquele gol anulado do primeiro tempo por um pé do Rafinha que ficou para trás, e que é um jogador que de vez em quando não joga bem, mas que o Barcelona hoje tem um atacante a mais, porque na temporada passada com o Paul Victor e com Ansu Fati era muito pouco. Enfim, percebo alguma coisa de melhora defensiva. O jogo da semana que vem contra o Villarreal vai mostrar mais isso pra gente ver. E é um jogo muito difícil, né? Classificação do campeonato, ó. O Villarreal é o terceiro colocado com 2 jogos menos do que o Atlético de Madrid, ainda assim tem um ponto a mais. Tem um jogo e um ponto a menos que o Real Madrid. O Real Madrid já jogou 16 vezes, o Villarreal jogou 15. O Villarreal vencendo o jogo que ele tem a menos, ele passa, o Real Madrid se torna vice-líder. Tem 2 jogos menos que o Barcelona e 8 pontos menos. Se vencer esses 2 jogos que ele tem a menos e vencer o confronto direto com o Barcelona, o Villarreal poderia ser líder do campeonato. Está muito mal na Champions, só tem um ponto. Fica grande demais o calendário para times como o Villarreal, que só tropeçou 2 vezes em 15 rodadas, 2 empates e 2 derrotas. O jogo de semana que vem é um baita jogo, um jogo muito difícil para o Barça. Vamos ver o que sai dali. É isso, meu povo. Um bom sabadinho para vocês, hein? Se você chegou até aqui, dá uma moral. Curte aí, se inscreve para não perder os próximos conteúdos aqui do canal também. Eu volto durante a nossa programação. Beijo para vocês, meu povo. Tchau, tchau.